Tiagão, de novo por aqui, irmão? Eu não aguento mais ver o seu belo rosto. Tem assunto? Pois é, tem. Um detalhe muito importante, tá? Ó, tá na régua. Não sou mais o náufrago calvo. Agora é só calvo nesse momento. Mas família, tava aqui relaxado, nem ia aparecer por aqui de novo, mas eu tava acompanhando aqui alguns canais de torcedores, jornalistas que cobrem o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro. Aí eu tô vendo, né, falar da situação, ali a briga na parte de baixo da tabela, o Ceará acabou perdendo pro time do vovô Garoto e tá de vez ali, né, na briga. Aí chegou a hora de analisar, avaliar o nosso Vascão. Tem Coutinho, tem um belo centroavante, um grande goleiro e um treinador maluco. Aí eu falei, quê? Aí não. Aí o Thiagão teve que chegar aqui pra gente debater sobre essa situação. Mas família, eles também colocaram lá o aproveitamento do Vasco e dos demais times. Se o Vasco manter esse aproveitamento que tem hoje, já parou pra pensar nisso? Até a reta final do Campeonato Brasileiro, cai ou não cai? Então a resenha tá maneira nesse sentido. Além disso, quero trazer aqui uma resposta do Rogério Ceni, do Rogério Ceni, falei certo? Que acabou de ganhar a Copa do Nordeste em relação à Copa do Brasil. E também o Vampeta. O Vampeta com essa teoria dele maluca, absurda. Mas é por isso que o Vasco tem que passar do Botafogo no dia 11. Não é, Moto? É! O Vasco tem que passar do Botafogo por esse tipo de teoria do Vampeta absurda, família vascaína. Claro que vamos trocar uma ideia também sobre o dia de hoje. O Vasco divulgou aí algumas imagens. Tava vendo o treino lá, não sei se vocês acompanharam na Vasco TV. Ô família, o Andrés Gomes tem que jogar, mano. Pô, ele faz um gol lá que ele dá um tapa na frente, velocidade, deita o corpo e cava. Pô, esse moleque tem que jogar no Vasco, família. Tem que jogar no Vasco. Tava vendo uma resenha aqui também da Transmart, e o Ryan, família, tá no time mais valioso do Campeonato Brasileiro. Eu falei, pra encerrar esse sabadão, tem muita resenha com o Thiagão. Então, aquela moral, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hype o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E rapidamente, deixa eu falar aqui da parceira do canal, a Golcase. Novamente vou estar passando aqui, ó, o passo a passo, porque a Golcase entrou em contato comigo hoje. Ó, Thiagão, sabe que é final de semana, né, irmão? E final de semana é dia de quê? Suco amarelo. Então vamos falar do copo show de bola que a Golcase tem. E principalmente, você pode personalizar. Vai estar passando aqui, entrando no site, vendo todas as opções que tem, família vascaína. Você pode observar que dá para você avaliar, analisar em 3D, você vê toda a qualidade do copo e vai chegar dessa forma no conforto da sua casa. E um detalhe muito importante, entrega, tá? É isso, entrega. Minha garrafa aqui tá de prova, cheguei na academia, uma hora e 20, uma hora e meia de treino. A água que eu coloquei ali no início gelada, final do treino geladinha. É produto de qualidade, beleza, em todos os sentidos, família vascaína. Então vai lá no site da Golcase. Se você é do gelo, compra o seu copo. Se é do refri, da água, do suco, dá pra tudo, família vascaína. Capinha de celular, tem também mochila, mala pra viagem, bolsa térmica. Fecha com a Golcase e utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco. Você vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha para destacar aqui algumas imagens do treino de hoje. Eu sei que é muita carência da minha parte destacar essa aqui, mas é tipo uma corrente de fé, minha família. Eu fico pedindo muito para que esse jogador, ele possa ajudar, ele possa, sabe, voltar a ser aquele Paulinho Paula. Acho que tem que chamar ele de Paulinho Paula de novo, né, pra coisa caminhar. Porque tá aí, né, voltou também a trabalhar, tá aí essa imagem, né, printei aqui. Ele tava lesionado, né, não tava treinando, não tava trabalhando, mas tá de volta. E assim, nem falando dele projetando esse jogo contra o Botafogo, até porque a gente tá na dúvida se o Tietchan vai jogar ou não, né, e o Jair acabou ficando fora da temporada. Mas, cara, é um cara pra gente tentar, né, recuperar. Vive essa indefinição aí também em relação a contrato, né, tá encerrando agora, então a gente não sabe se fica, se vai, pelo que ele produziu ou não produziu, né, na verdade, esse ano fica até difícil, né, de buscar uma renovação, porque eu entendo, família, que o jogador tá no direito dele, né, também de pedir um pouco mais, de buscar o melhor pra ele, nem em relação ao Vasco, né, mas fora do Vasco, buscar um outro clube, de repente a Arábia, que ele conhece, que ele jogou por lá, e a galera aceita um contrato longo, um salário, né, melhor, porque assim, eu entendo a situação do Vasco hoje, né, é um jogador que você tem um recorte que você não sabe, né, você não sabe, porque assim, 2023 teve um período ali que ele já caiu um pouco, a gente achou até que era uma lesão, ele sempre colocava a mão assim no ombro, ele perde, né, a vaga na reta final pro Marlon Gomes,
depois até entra e faz o gol, foi importante. 24 tem a lesão e 25 é isso aí, né? Um cara que a gente não conhece, a gente não reconhece esse Paulinho aí. Então fico aqui na minha memória, né, afetiva, aquele jogador que, por exemplo, nesse jogo contra o Botafogo, se a gente tem aquele Paulinho de 2023, poxa, somaria demais. Então vamos ver o que vai acontecer aí, né, com o Paulinho. Tá aqui também, essa não, né? Essa aqui é uma imagem muito importante, que é do PH trocando uma ideia com o Gênio /22, Fernando Diniz, né? Então tava ali também, trabalhando, treinando, correndo, fazendo, né, o arranque. A gente conta muito com o PH, claro, pro restante da temporada e para esse confronto aí contra o Botafogo. Se o Vasco quer passar de fase, PH tem que estar em campo. Família, eu tava vendo aqui também essa imagem, que é do Coelho está disputando uma bola, né, com o Andrés Gomes, né? A página até destacou aqui, né? Meus Colômbia em disputa, é isso, né? Eu tava vendo o vídeo de ontem e o de hoje, né? O de ontem era um trabalho, eles destacaram na Vasco TV um trabalho interno ali na academia, de arranque, de explosão. Cara, o Cuesta parece ter muita força, né? É um cara que tá bem condicionado, tá fibrado. Se ele meter assim, tipo o Thiagão, ó, o cara tá cortado, tá? Pô, percentual de gordura tá bem. O que falta pra ele realmente deve ser ritmo de jogo, porque fisicamente falando, o cara tá bem, tá forte, tá arrancando, tá explodindo. E aí eu tava vendo também o lance lá hoje do Andrés Gomes, né? Pô, o cara dá um tapa na frente lá numa atividade, né? Tipo 1 contra 1 e finalizar. Ele passa do adversário dele, que eu não consegui ver quem é, dá um tapa, deita o corpo e dá uma cavada assim, bonita. E eu sei que hoje é difícil você olhar para o comando de ataque. Eu prometo não falar do Verratti e do Coutinho, porque eu venho falando muito deles aqui. Mas é difícil você olhar pro ataque do Vasco, já que eu tô proibido de falar deles, e aí você olha pro Nuno, muito bom jogador, você olha pro Ryan, você pensa no Ryan fora do time titular do Vasco, é muito difícil, né? Mas, cara, falta ao Vasco um jogador como ele. A realidade é essa. É um cara que tem essa explosão, que tem essa velocidade, que possa ajudar na recomposição. Eu até entendo que, assim, o Vasco, não sei se eu vou falar aqui alguma besteira, se você vai discordar de mim. Mas quando você olha pro PH e pro Piton, o Piton tem muito mais dificuldade, né, para marcar e tudo mais. De repente era até interessante você ter um ponta por esse lado, com essa força física, para recompor e ajudar, né, o Piton. Mas o Andrés Gomes joga por aqui. O PH ele consegue, né, ele lida melhor com isso, ele marca melhor, né, que o Piton. Mas o Andrés Gomes joga por aqui e ele pode dar essa profundidade. Então assim, cara, por isso que a gente comenta aqui, né? Por isso que a gente fala que o Diniz tem que botar pra jogar, tem que testar, não pode perder as oportunidades. A gente tá chegando na reta final dos campeonatos, e aí vai chegar lá precisando de resultado na reta final, de repente você precisa dessa característica e você não sente confiança pra colocar o cara, porque você não testou ao longo, né, dos jogos. Esse jogo contra o Sport mesmo, era um jogo pra ele, né? Eu coloquei aqui o Faísca no vídeo da tarde, ele falando, né, com muito mais qualidade do que eu nas palavras, e foi assim, basicamente a mensagem que eu passo aqui. Era um jogo pra ele, e o Diniz, infelizmente, não colocou. Mas é um jogador que eu gostaria muito de ver, tá, família? Muito de ver sendo titular do Vasco, mas como eu prometi que nesses vídeos eu não vou falar do Coutinho e do Verratti, e aí eu deixo pra vocês comentarem comentarem aqui nesse vídeo, né? Melhor dizendo. Uma outra resenha maneira que eu tava vendo, que é da Transmart, destacou o time mais valioso do Campeonato Brasileiro, Série A. E olha quem tá lá, Ryan, é isso mesmo. Tá ali na ponta direita, né? Hugo Souza, Léo Ortiz, Vitão, Piquerez e Giai. Andrés Pereira, Danilo, Samuel Lino, Ryan, 18 milhões de euros. Yuri Alberto, 22, isso tudo, e Vitor Roque, 20. É isso, né, família? O Ryan é um cara que a gente espera que possa ajudar nesse sentido, né? Financeiramente falando. Porque vai ser muito difícil segurar, né? Muito difícil segurar. Eu espero que o Vasco consiga, através do Ryan, aí, a maior venda, né, de sua história. Acho que é um jogador que tem tudo para arrebentar nessa reta final aí de temporada, e aí com certeza um clube europeu chegar e botar muito papel colorido na mesa, e esse papel colorido, claro, ajudar o Vasco operar aí nos próximos anos. A gente está vendo uma dificuldade, né, que eu não entendo muito bem, sobre a recuperação judicial. Estão falando aí que o Vasco está fazendo merda, né? Então a gente sabe que uma venda nesse patamar de papel colorido, né, pode ajudar o Vasco a respirar um pouco aí, principalmente, né, visando aí a próxima temporada, família vascaína. Agora vamos falar de Copa do Brasil, com esse corte aqui do Rogério Ceni e também do Vampeta. Olha só. Meu sonho com o Bahia é ganhar um título nível nacional. Seria para mim, eu acho que a realização acho que da volta do Bahia ao cenário nacional. Acho que já se põe logicamente a isso, até no cenário sul-americano, né, disputando tanto a Copa Libertadores como a Copa Sul-Americana esse ano.
Mas eu sempre falei desde a primeira entrevista quando nós estávamos que nos próximos 10 anos o Bahia, eu acho que tem concorrentes pesados, dois bastante pesados e outros também tão pesados quanto o Bahia, né? Esses dois mais, mas nós vamos sempre tentar chegar no ponto mais alto, que seria um título nível nacional. Não sei, tomara, né? Nós temos uma oportunidade aí, ainda é longe, lógico, distante, mas eu tenho certeza que nos próximos anos de projeto a chance aumenta cada vez mais. A gente aqui não é um programa de humor, mas tem um tom de alegria. Que eu falo que o Vasco me parece um coelho dentro da natureza, sempre assustado, as aves de rabinas querendo comer o coelho, os animais terrestres sempre assustados. Tá aí. Deixa eu destacar primeiro essa fala aí do Rogério Ceni em relação a conquistar um título nacional com o Bahia. E ele fala que tem a possibilidade esse ano, né, com a Copa do Brasil, já que o Bahia saiu na frente contra o Fluminense, né, ganhou o jogo em casa por 1-0. E o Vasco, né, passando do Botafogo, Bahia passando, né, vão se enfrentar aí na semifinal. Mas sabe o que me chamou a atenção nessa fala dele? Projeto. Claro, quem tem boca fala o que quer, né? Mas ele fala, nos próximos 10 anos, eu tenho certeza que o Bahia vai conquistar um título, né, nacional, a nível nacional. Mas tem projeto. E aí, cara, isso me incomoda demais, porque o que aconteceu com o Vasco, né? O Vasco era o clube de maior potencial desses aí que viraram SAF, isso não dá pra negar. Ninguém entra nesse debate, não dá, pelo tamanho da torcida do Vasco. E o Vasco conseguiu ser vendido por uma empresa que nem existe mais. Nem existe mais. E aí o doidão lá foi falar que o projeto do City pro Bahia era galinha morta. Né? Então é um projeto que me parece que já ajeitou o clube financeiramente em relação às dívidas. Né? Pode não ser um projeto com a rapidez que o torcedor, né, quer, né, de maiores investimentos, de jogadores com mais condição de ajudar e de conquistar, mas é um projeto ali a longo prazo que é melhor do que qualquer merda. Né? Então hoje a gente está numa situação que o Vasco está tentando respirar primeiro, né, tentando respirar para depois almejar alguma coisa. Por isso que eu entro aqui, né, em vários debates, principalmente com o Chiliquento, né, dentro da educação, claro, com o Chiliquento Rocha, com o Chiliquento Dias, né, dois personagens que defenderam muito a 777. E aí o Vasco se encontra num cenário difícil, né, que já era muito complicado antes da 777, que só piorou depois que eles passaram por lá, e trata essa situação como, é fácil resolver isso aí, é incompetente. Eu não tô aqui falando que não é. Principalmente em algumas escolhas em relação ao futebol, contratações. Mas nunca, de forma nenhuma, você pode normalizar a situação do Vasco. Ela não é fácil, tá? Por isso que eu sempre tô batendo aqui nessa tecla em relação ao Pedrinho, pessoa. Grupo não, porque grupo ajudou também a vender o Vasco. Mas eu tenho na minha cabeça que vai errar, vai acertar, vem errando. A situação do Vasco no Campeonato Brasileiro não é fácil, mas eu tenho dificuldade de entender que esse cara ia sair da Globo, do lugar confortável, né, que ele se encontrava, ganhando bem, né? Inclusive, estava sendo patrocinado já aí, né, por essas casas aí de bet e tudo mais. Então, tava botando um papel colorido no bolso para ser presidente do Vasco e fazer merda no Vasco, sabe? Então, a gente está vendo uma imagem mudar em relação a contratações. França, Robert Renan, renovação do Léo Jardim. Ah, Thiago, mas ele ganha bem. Ele é um dos goleiros mais bem pagos do Brasil. Família, ele ia ganhar bem aí na Europa. Ele ia ganhar bem na Europa, ele poderia segurar e esperar para ir para outro clube no Brasil, por exemplo, Bahia, mas aceitou renovar por tudo que está sendo feito no Vasco, né? Nesse momento, me parece que o Vasco tem um caminho. É o caminho ideal, é o caminho que a gente quer. Para fazer esse caminho, né, a gente poderia fazer, sei lá, de uma moto, carro. Nesse momento a gente está caminhando, é verdade, mas a gente tem um caminho, né? Diferente do que a 777 fez com o Vasco e o pior presidente da história do clube fez. Então, quando você vê o técnico do Bahia falar que tem um projeto, é porque ele conhece, ele tá vendo. E que nos próximos 10 anos, né, o Bahia vai conquistar, é porque a ideia é essa. Em relação a 777, quando o Pedrinho teve uma reunião lá com os caras, mas tá bom, beleza, o que a gente quer aqui? É vender jogador, é conquistar, a partir não tinha absolutamente nada. Porque a ideia era fazer merda, cagar tudo e meter o pé, porque eles sabiam que ia dar merda. Então assim, como é que pode o Vasco, a gente tá falando do Vasco, ser vendido por essa empresa? É uma loucura, né? Isso acabou mexendo com a minha cabeça aqui nesse sabadão. E aí, família, falando ali do Vampeta.
Um outro cara, né, que chamou a atenção disso lá em 2020, né, foi o Levinciano. É um cara que eu torci para ganhar aí essa eleição, né, que o Pedrinho disputou com ele, porque, por exemplo, ele tocou nesse ponto que eu, como torcedor, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É claro que dá pra gente entender pela fragilidade que a gente vem aí nos últimos anos, mas, né, ele sempre bateu nessa tecla, que o Vasco, se você comparar aí com outros times, o Vasco tem um histórico positivo com poucos. Acho que é Botafogo, Fluminense, agora o restante é uma merda, não sei se Atlético Mineiro, agora o restante o Vasco perde pra todo mundo. E isso é uma tragédia. Então essa fala do Vampeta, a gente fica puto, a gente fica revoltado, mas tem fundamento, infelizmente. E não pelo clube, e não pela torcida, por pessoas que entram lá pra fazer merda, pra fazer cagada, né? Pra fazer cagada. Então assim, o que eu peço pros jogadores do Vasco, até numa corrente de pensamento positivo e mandar pra lá, é que no dia 11 a postura seja de Vasco, sabe? De Vasco da Gama. Assim como, poxa, eu tive um gostinho, uma amostra bem pequena disso, né, que foi o Vasco ali de 2011, de 2012, né, foi o período assim que eu vi o Vasco mais competitivo, pra você ver a minha situação. Me chama de carente. Eu sou carente. Então a galera, poxa, cheguei ali, assisti, mas não entendia muita coisa, 97, 98, né, 2000, tenho uma memória fantástica desse dia, né, com meu avô que faleceu, que me acordou, né, que eu criança, né, falei, não aguento mais tomar porrada. Ele me acordou no 3-2 da Mercosul. Thiago, o Vasco fez 2 gols, vamos lá que vai virar. E não virou. Então eu vi aquilo ali, eu presenciei aquela virada, né, então quero viver isso mais vezes. Então o gosto que eu tive ali em 2011, que o Vasco, poxa, ia jogar em casa ou fora, irmão, a gente sabia que a gente poderia ganhar. O time do Vasco estava azeitado, estava bom, ganhou a Copa do Brasil e quase ganhou o Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe por que não ganhou. Hoje, infelizmente, a gente não está com essa condição. Aí tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa. Mas, poxa, eu estou muito esperançoso, né, que no dia 11 a postura vai ser essa, de Vasco, sabe? Uma postura de time grande. Vai chegar lá e vai classificar diante do Botafogo. É isso que a gente quer. E o Vasco tem peças para isso. Acho que o Vasco é mal montado no sentido da parte física. Mas recurso até tem. Tem um gênio, que é o Coutinho, tem um bom lateral direito, tem um grande goleiro, né? Sei que a galera vai pedir pra eu citar o Verratti, que é o nosso artilheiro, mas pra esse jogo, vocês sabem a minha ideia. Mas o Vasco tem que passar, família, tem que passar pra gente começar, né, a acabar com esse tipo, né, de narrativa aí, esse tipo de visão aí do Vampeta falando que o Vasco é um time frágil ali, né, de ser batido pelos outros times, né? Isso é complicado de ouvir. Deixa eu finalizar aqui o nosso vídeo com essa resenha aqui dos torcedores lá, jornalistas que cobrem o Ceará, fazendo um resumo, né, da briga ali na parte de baixo, e aí eles vão pontuando time a time, e aí acabam citando também o nosso Vascão. Olha só. O Z4, que antes estava meio isolado, ou se isolando, agora é um Z4 embolado a partir do 18º. Juventude está a 3 pontos do 14º, o Atlético Mineiro, e o 17º Vitória está a 3 pontos do 13º, tá? Então embolou de vez. Quem bobear, quem vacilar 3, 4 rodadas, cai para a zona, pode cair para a zona e não sair mais. Inclusive o Ceará está nessa briga forte, porque não venceu um adversário direto. É isso que a gente lamenta desde o começo da live, desde sábado, né? É dar chance ao azar. Aí você vê um Vasco que tem Coutinho, que tem um centroavante forte, um bom goleiro, tem um treinador maluco, aí você não sabe o que esperar do Vasco, né? Às vezes faz um super jogo, no outro é um desastre, mas é um time competitivo, que eu acho que tem condições tranquilas de permanecer na Série A. O Santos tem Neymar, tem um elenco muito melhor do que o nosso. Atlético Mineiro tá em queda, né? O Atlético Mineiro é um time meio estranho, porque é um time que tem um elenco bom, mas não consegue jogar nesse campeonato. Acho que tá passando por problemas internos, né? Já teve ali uma tentativa de... Teve uma tentativa de jogadores saírem, quebra de contrato, o negócio tá meio baldeado lá. Mas é um time que tem um elenco melhor. O Grêmio é outro time que... Aí o Grêmio joga futebol terrível, né? Empatou com o Flamengo, mas o Volpi fez milagres, ainda fez o gol. O Corinthians é um time melhor do que a gente, também. O Vitória... Não, e o Vitória, e os quatro que estão na zona, exceto o Juventude, né? Que a gente é freguês, tem que entregar os pontos pro Juventude e pro Mirassol, né? A gente é freguês dos dois. Mas, enfim, são times que dão trabalho, pô. Exceto, aí tem um campeonato à parte hoje. Que antes era só o esporte, mas acho que já dá pra colocar o Fortaleza também nesse campeonato à parte, né? Deus te ouça, né? Se ele acha que o Vasco não vai cair, tamo junto. Mas assim, família, cara, é muito confuso, né? Essa situação do Vasco, porque eu fui um cara que defendi muito aqui o Fernando Diniz. E assim, ainda acredito nele. Tenho a esperança no meu coração que esse cara vai botar a cabeça no lugar, sabe? Ele não pode achar
que esse retrospecto recente dele é todo mundo contra ele, é papo furado, sabe? São aproveitadores que estão falando nesse momento difícil. Não, poxa. Isso tem uma mensagem. Ele tem números terríveis com o Fluminense, com o Cruzeiro e com o Vasco no Campeonato Brasileiro. De repente, é por isso, por não escutar, por não olhar para o espelho e falar assim, poxa, cara, eu tenho coisas para ajustar no meu jogo. O meu jogo, ele tem muito potencial, mas eu preciso equilibrar. Eu preciso olhar para determinadas partidas e mudar ali o meu conceito, de repente me proteger melhor e ajustar, tendo ideia para jogar, sabe? Vou me proteger, vou me defender, mas sem abdicar de jogar. Buscar realmente um equilíbrio. Então, eu sou um cara que ainda acredito no Diniz nesse sentido, mas ele testa a minha fé. Ele testa muito a minha fé. Eu saí desse jogo aí contra o Sport sem saber o que pensar, sinceramente. Porque era um jogo fácil, um jogo que estava se desenhando fácil e o Diniz complicou. O Diniz complicou aquele jogo. Ele complicou. E assim, é uma ideia geral, tá? Tanto que o próprio Faísca, que eu gosto muito da análise dele, falou a mesma coisa. O Diniz complicou aquele jogo. Por não entender a questão da perna, né, que tava faltando pulmão, pelas modificações. Então é um cara que me preocupa muito, porque, por exemplo, contra o Corinthians, na conta dele. Pode ter certeza. O Vasco toma o segundo gol por ele ter botado o Nuno ali de volante e perder a pegada. Beleza, empatou o jogo, né, o Vasco chegou a empatar o jogo, isso, né, com o Nuno de volante, mas chegou um período que aconteceu o que aconteceu contra o Sport, me cansou, morreu. Foi Jair, Nuno ali, ele só foi mexer depois de tomar o segundo gol. Aí ele bota Barros e Andrés Gomes. Poxa, gente, sabe? Contra o Juventude, da mesma forma. Thiago Mendes e Tietê ali na cabeça de área. Então, assim, se ele parar de invenção, se ele parar de loucura, cara, eu acredito, né, e os dois zagueiros chegando e ajustando nessa questão aí das falhas defensivas, que jogando desse jeito que o Vasco joga, vai continuar sendo um time exposto. Mas a gente espera que individualmente eles possam, né, evoluir, né, acrescentar. Alguns erros que acontecem, eles não errarem pelo nível técnico, né, individual do Cuesta e do Robert Renan. E aí você já aumenta o nível nesse sentido, tá? Mas é isso, a minha preocupação hoje é em relação a isso. É um gênio, a gente tem um treinador que faz o Vasco jogar, mas sem bola, né, me preocupa muito as teorias, as ideias, as loucuras de Fernando Diniz. E aí, família, eu tava vendo também essa parte aqui da live deles, que eles colocaram, né, uma classificação tendo em vista o aproveitamento de momento, né? O aproveitamento do Vasco é de 34,9, né? É o mesmo aproveitamento no momento do Santos, né? Até o Atlético, o Ceará tem um aproveitamento melhor, é isso. Então o Vasco ficaria na 15ª colocação com 40 pontos. Então, faltam 17 jogos, né, para o Vasco. O Vasco somaria somente 18, não é isso? 18, né? Nossa, seria horrível. Tem que melhorar muito aqui esse aproveitamento, né? Aqui na coluna em amarelo, né, eles botam aqui o ideal, né? Que o Vasco em 17 jogos tem que ganhar pelo menos 7, né? Para se livrar aí do rebaixamento, né? Ontem eu troquei uma ideia com vocês, né? Hoje de manhã, né? Eu coloquei esse vídeo hoje de manhã, que eu gravei de madrugada. E aí o jornalista lá do Ceará, ele colocou que o melhor momento do Ceará no Campeonato Brasileiro começa agora, né? No primeiro turno. Começou com o Vasco, finalizou com o Santos, né? 5 jogos. De 15 pontos conquistados, o Ceará... 15 pontos conquistados. De 15 pontos disputados, o Ceará conquistou 8. E a melhor sequência do Vasco também foi agora. O Vasco, em 15 pontos, conquistou 7. E aí eu até esqueci de falar isso com vocês, que o Vasco repetiu, né? Acabou conseguindo, no segundo turno, ganhar do Santos, de 6. Acabou perdendo, infelizmente, para o Corinthians. Poderia melhorar o aproveitamento em comparação ao primeiro turno, mas acabou perdendo de novo. E ganhou do Sport. Então repetiu. E agora, nos próximos jogos, o Vasco tem, né, a condição de melhorar esse aproveitamento em comparação ao primeiro turno. Porque no primeiro turno perdeu para o Ceará por 2-1, então tem a chance de melhorar já nesse sentido, e depois, claro, um jogo difícil contra o Flamengo, que aí sim, né, a gente pode dizer que no primeiro turno foi um bom resultado, que o Vasco conseguiu ali empatar, mas nesses próximos 2 jogos aí tem a chance de melhorar o aproveitamento em comparação ao primeiro turno, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.